hoje no capítulo 10, vendo como aquelas pessoas eram intrigueiras. Nós vamos estar lendo e comentando como de costume. Gostaria de pedir para você que está assistindo essa live, se você acha que essa palavra é importante, pode ajudar alguém, então por favor compartilhe com outras pessoas, vamos alcançar mais pessoas, né? Evangelho de João, nós temos como título aqui dos textos de hoje: Jesus é o bom pastor. E na festa da dedicação, declara-se o Messias quando é interrogado pelos judeus. Mas eles não aceitam e desejam apedrejá-lo. Porém, não é chegada a sua hora, ele vai para além do Jordão. Versículo 1: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Vamos meditar nesse trechinho aqui. Quando ele fala que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, ele está dando aqui uma característica do ladrão, do inimigo, ou daquela pessoa que é enviada pelo inimigo. Quem não entra pela porta no curral das ovelhas, quantas pessoas estão atalhando, entrando pela janela? Doutrinas falsas, doutrinas fáceis de seguir, doutrinas humanas, muitas vezes até doutrinas de demônios. Vou falar mais uma coisa. Quando a pessoa vem com aquela história de ecumenismo, todos os caminhos levam a Deus, essa doutrina não é de Deus. Porque, embora todos os caminhos levem a Roma, mas não são todos os caminhos que levam a Deus. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então só existe um caminho. E não é o caminho das religiões, e não é a união das religiões, e não é uma doutrina fácil. Porque ele mesmo disse que o caminho é apertado, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E que poucos há que a encontrem. Isso foi Jesus que disse. Então, toda doutrina fácil não é de Deus. Facilitar as coisas, tentar deixar passar, fazer vista grossa, não é de Deus, irmão. Deus não faz vista grossa para ninguém. Quando nós falamos que algumas pessoas têm privilégio, não quer dizer que Deus é injusto. Porque Deus é justo com todo mundo, até com Satanás. Ele vai ter aquilo que ele merece. E nós vamos ter aquilo que nós merecemos também. Então mereçamos coisas boas. Façamos escolhas boas para honrar o nome do Senhor. Nós receberemos coisas boas. Porque nós colheremos aquilo que nós plantamos. Ele disse assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor. Então, irmão, tem que entrar pela porta. Para de querer atalhar. Para de querer passar pela janela. Para de querer facilitar as coisas para você e para os outros, porque quando a pessoa facilita na doutrina, está facilitando é para ela, também não quer cumprir com a doutrina. Então, Jesus diz que quando ele entra pela porta das ovelhas, é reconhecido como pastor. E a este, então, o porteiro vai abrir a porta com facilidade. Pode entrar, porque eu sei que você é o pastor. E as ovelhas vão ouvir a voz dele, vão reconhecer a voz deles, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E isso não é uma palavra fora de contexto. Quem conhece a ovelha sabe que quando o pastor das ovelhas chega, elas conhecem. E não são apenas as ovelhas, os animais, todos eles também conhecem quando o seu dono chega. Eu tenho um gato, quando chega em casa, ele fica miando para mim, conversando comigo. Eles conhecem a nossa voz. Eles sabem quem trata com amor, quem cuida, quem dá carinho. E Jesus diz aqui que o porteiro abre, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. O pastor chama cada ovelha pelo seu nome e traz elas para fora. Tira elas do aprisco, porque é hora de ir para a pastagem. Lembra o Salmo 23? Conduz as águas tranquilas.
E quando ele tira as ovelhas para fora, ele vai na frente delas. Não é aquele pastor que fala: olha, vocês vão lá fazer o trabalho que hoje eu estou cansado, vocês vão lá expulsar aquele demônio porque hoje eu não estou afim, eu não estou bem. Não, ele está sempre bem. Tem gente que inventa desculpa para tudo, né? Mas o pastor tem que ir na frente delas, comandando o rebanho. Algum tempo atrás eu fui convidado para ir em Morro Agudo, num trabalho que ia ter na igreja do pastor Lorival. O pastor Lorival mandou chamar uma outra pessoa daqui. E essa pessoa disse: ah, minha mulher não está bem, eu não vou não, vou ficar com ela. Mas aqui diz que quando ele tira as ovelhas para fora, ele vai na frente delas e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a voz do pastor. Elas reconhecem: esse é o nosso pastor, vamos seguir ele. Mas diz Jesus que de maneira nenhuma seguirão o estranho. Pelo contrário, vão fugir dele. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Epa, esse aí não é o pastor não, hein? O pastor não faria isso, o pastor não diria isso. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo uma parábola para os fariseus entenderem que eles não são os pastores, são mercenários. Mercenário é o assalariado, é aquele que pode até tomar conta das ovelhas, mas ele tem que receber um salário para isso. Se ele não ganhar, ele não vai, ele não faz nada. E muitas vezes ainda faz mal feito ainda, de qualquer jeito. Eu não ganho tanto assim para fazer isso. Isso aí lembra o quê? A idolatria cometida por muitos crentes em relação a pregadores e cantores. Quantas vezes o cantor fala: olha, vai ter um congresso, você está me convidando? Tá, eu quero que você vende 5.000 CD aí, senão não vou. Mercenário, assalariado, como é que eu posso dizer? Mercador, né? Mercador. Vem um outro termo aqui, mas eu não vou falar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então ele está falando aqui, usando essa parábola, para dizer que quando ele entra pela porta, né, as ovelhas conhecem a sua voz, ele chama elas para fora, elas saem. Então ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o seguiram. Ah, mas veio uma pessoa, fulano seguiu, uma multidão foi atrás dessa pessoa. Não era ovelha de Jesus, irmão. Mas ele usava paletó, gravata, não é ovelha de Jesus. Que a ovelha de Jesus vai seguir o ensinamento dele, a palavra dele, e aquele que imita o trabalho do Senhor. É verdade, irmã Clenilda, isso que a senhora está postando aqui é verdade. Acontece muito, as pessoas gostam de falar isso, né? Deus te abençoe, vai com Deus. Mas muitas vezes a pessoa não anda com Deus, não segue a palavra de Deus. Então, que tipo de Deus é? Se é aquele Deus com letra maiúscula ou Deus com letra minúscula? Deus mundano, Deus desse século, como Jesus mesmo disse, né? Então, misericórdia, né? Que o Deus, o nosso Criador, nosso Redentor, ele nos abençoe e ele ande conosco. Então Jesus está falando uma coisa muito séria. Olha, no versículo 7 ele diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E lá no versículo 9 ele repete, ele dá ênfase a isso: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então ele é o único caminho, a porta da salvação é Jesus. É a porta da salvação, tem que ser por ele, através dele, somente através dele e de mais ninguém. Temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas às vezes querem tomar o lugar de Jesus na autoridade, no poder, na salvação, no ensinamento, na doutrina. Muito cuidado, porque Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O único intuito do Senhor, o único interesse de Jesus é compartilhar vida, é trazer vida e trazer vida farta, vida abundante. Ele não vem para roubar, ele não vem para matar, ele não vem para destruir, ele não quer o que é teu, ele quer você, a sua alma, quer te dar um futuro glorioso no céu. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge
porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha que maravilha aqui. Ó, primeiro, o bom pastor, ele diz que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deixa isso bem claro. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Tá cheio de pastor por aí querendo tirar a vida das ovelhas, né? Olhando para a lã, olhando para a gordura, pensando num churrasquinho. Mas Jesus diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não quer a vida das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, e deu mesmo até a última gota de sangue. Aí ele menciona então o mercenário, aquele que não é pastor de verdade, aquele que não é o dono das ovelhas, porque quando ele vê que o lobo está vindo, ele foge, ele quer salvar a pele dele e deixa as ovelhas nas garras do lobo. E o lobo vem, arrebata elas e dispersa as ovelhas. Eu já vi isso acontecer tantas vezes na vida. Tantos mercenários destroçando as ovelhas, porque o mercenário fugiu. Não estava nem aí para as ovelhas. E Jesus diz: o mercenário foge porque é mercenário, é assalariado. Ele é um empregado. Ele não se preocupa com as ovelhas, não tem cuidado das ovelhas, não cuida das ovelhas. E torna a frisar: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, observa isso. Ele é o bom pastor. E ele conhece quem é dele também. Quais são as ovelhas de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, você não precisa falar para ninguém. Jesus sabe. Falar para os outros não resolve. Tem que ser dele. Tem que andar no caminho dele. Tem que imitar ele para ser dele. E ele diz que das minhas ovelhas sou conhecido. Ele é conhecido das ovelhas dele. Dia desses eu tive uma experiência semana passada. Eu estava tão confuso e perdido em relação a certas coisas. Falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem hora que parece que dá uma escuridão na vida da gente. Cadê o meu Senhor? Cadê a luz? Como Eliseu ficou quando Elias foi arrebatado. Então ele tocou no meu coração e disse: olha, você tem que fazer isso. Ele não falou com palavras, ele me fez sentir. E eu fiz e resolveu o problema. A escuridão foi embora, a luz chegou. Porque eu conheço o meu Salvador Jesus. Eu sei quando ele está falando comigo. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele está dando uma comparação aqui. Conheço as minhas ovelhas, sou conhecido pelas minhas ovelhas, sou conhecido por meu Pai, também conheço o meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A ênfase disso tudo é o fato de que ele está sempre disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. E lá na frente, no outro capítulo de João também, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Você já ofereceu a sua vida no lugar de alguém que você ama? Se você ama, você pode dar a sua vida pela pessoa. E aí, é amor de verdade? Porque se é amor, você dá a sua vida por alguém. Se você não ama de verdade, então você vai pensar muito, não é? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Algumas pessoas da congregação cristã costumam falar que essa palavra se atribui a elas. Olha, tem algumas ovelhas, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, dizendo que o aprisco é a congregação cristã. Irmão, Jesus está nem aí com organizações humanas, sabe? O que importa para ele é a organização celestial, o que o Pai fez, a obra de Deus, a obra que ele fez. O que o homem constrói: eu abri uma igreja, minha igreja tem esse nome. Deus não está nem aí para esse nome da sua igreja, porque a obra foi feita na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus criou a igreja, foi lá que ele fundou a igreja fundada no seu sangue. E ele frisa isso a todo momento, quando ele diz: olha, também me convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu particularmente acredito que aqui ele estava falando dos gentios, nós que não somos do povo de Israel, que faríamos parte daquele mesmo povo num corpo espiritual. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aí ele revela um mistério: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos traduzir isso aqui em miúdos. Ele está dizendo assim, olha, o meu Pai me ama porque eu dou a minha vida e vou tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu entrego a minha vida. Eu tenho poder para entregar a minha vida e para tomá-la de volta. Esse poder eu recebi do meu Pai. Então ele está falando aqui que a morte na cruz seria com a permissão dele mesmo. Se ele não quisesse morrer, não morreria. Como ele mesmo disse para Pedro na noite que ele foi preso, ele disse, olha, eu poderia orar agora ao meu Pai e ele enviaria mais de 10 legiões de anjos. Mas não é isso que o Pai queria e ele fez a vontade do Pai. Ele poderia ter escapado da cruz, mas ele não quis, ele preferiu morrer por nós. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Porque o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Embora algumas pessoas estivessem muito afixadas em milagre, porque ele havia curado um cego de nascença, mas elas conseguiam enxergar que havia em Jesus alguma coisa muito importante, alguma coisa nobre, alguma coisa espiritual, alguma coisa de Deus. Então eles argumentavam como eles sabiam, dizendo, como é que um demônio abre os olhos do cego? Você está doido, rapaz, que demoniado, demoniado é você, está falando besteira, julgando o Filho de Deus. Aí estava havendo uma festa, era a festa da dedicação, e era tempo de frio, devia fazer muito frio naquele lugar. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os fariseus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Olha, sabe o que é isso? Cilada. A pessoa está vendo, está ouvindo, mas vai falar uma coisa dessa porque ele espera que Jesus confessa para poder acusar ele de blasfêmia, para poder matar ele, procurando um pretexto. E tem pessoas assim até hoje. Você vai numa igreja, a pessoa está lá procurando um pretexto para achar um jeitinho de te excluir, de te acusar de alguma coisa, de mostrar que ele é mais santo do que você, de mostrar que ele é mais usado por Deus do que você, porque ele nem conhece a Deus ainda. Porque se conhecesse, não seria tão arrogante assim, seria mais humilde. Mas está cheio de gente arrogante na igreja, arrotando santidade, arrotando autoridade, e não tem nada de Deus na vida dessa pessoa. Então eles fazem um desafio, se você é o Cristo, fala abertamente, declara para a gente, que a gente quer entender. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Então, o que ele está dizendo aqui, quando ele responde, olha, eu já disse para vocês, eu já tenho dito isso. E vocês não acreditam. Olha, as obras que eu estou fazendo, elas podem provar quem sou eu. Mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês já escolheram outro caminho, o caminho do mal. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Olha, eles ficam tentando. Fala se você é o Cristo. Quando ele fala, aí eles querem apedrejar ele. E ele deixou bem claro, as minhas ovelhas ouvem, elas me atendem. E eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém vai tomar elas da minha mão, porque o meu Pai é que cuida disso. Ninguém pode tomar elas da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando ele fala isso, eu não sei se eles são muito lerdos, porque estava falando o tempo todo do Pai, com tanta intimidade, e agora eles cismam de apedrejar ele. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais?
Porque se eu falo que eu e o Pai somos um, vocês querem me apedrejar? Olha as obras que eu estou fazendo em nome de meu Pai, que essas obras certificam que eu sou filho de Deus. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quer dizer, eles pediam para Jesus falar: você é o filho de Deus? Até ele fala, você está dizendo que você é Deus, você está blasfemando, isso é uma blasfêmia. Mas vocês pediram para ele falar. Você consegue entender uma criatura dessa? Ela só pensa em fazer o mal, vive da maldade, se alimenta da maldade. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? O argumento de Jesus é tão convincente. Bastava eles olhar para as obras, mas mesmo assim Jesus está argumentando para mostrar para eles: olha, vocês estão se revoltando contra mim para se condenar. Tentem entender que a verdade é essa que eu estou falando. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Então a gente percebe a diferença aqui entre os religiosos e as pessoas da multidão. As pessoas da multidão acreditam nele com facilidade, mas os religiosos ficam provocando ele, procurando um pretexto para acusar ele. Quer apedrejar, quer prender. Você está se fazendo Deus a si mesmo. Você não é Deus, você é homem, rapaz. Mas as obras que eu fiz, não interessa. Não interessa as obras que você fez. A gente não quer acreditar. Nós queremos acreditar naquilo que nós acreditamos. Você vai falar para uma pessoa religiosa sobre a religião dela, ela apela. Há pouco tempo atrás eu nem estava falando de religião, eu só quis falar de um dogma. A pessoa olhou para mim e falou: não toca nisso, hein? Não toca nisso porque é pessoal. Ou seja, se você tocar nisso, a amizade acaba, eu brigo com você, eu te xingo, eu te maltrato, porque eu não quero entender que eu estou errado. Eu não quero entender que eu estou sendo enganado. A pessoa não sabe que esse engano vai levar ela para o inferno, mas vai. Só que ela não quis ouvir. É aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 15. Aqueles que ouvem de má vontade, que não querem ouvir, que não querem entender, que estão satisfeitos com a vida que levam, com a religiãozinha que levam, querem frequentar a religião deles, querem manter o padrão de vida deles, querem viver do jeito que eles acham melhor, sem a interferência de Deus. E sem a interferência de Deus, nós sempre estaremos perdidos. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Ali no meio dos religiosos, Jesus fala quem ele é e eles tentam matar ele. Várias vezes tenta apedrejar, tenta prender ele, levar para as autoridades para dar fim na vida dele. Mas quando ele se retira dali, vai para além do Jordão, onde tem uma multidão de pessoas pobres e simples, as pessoas acreditam nele, como diz o versículo 42, e muitos ali creram nele. Uns ainda diziam: na verdade, João não fez sinal algum, não fez nenhum milagre. Mas tudo quanto João disse desse era verdade. Eles acreditam em Jesus. Por quê? Porque o que precisa é jogar fora o orgulho religioso. O que precisa é a pessoa entender que é ela, Deus e a salvação, ou ela estará perdida para sempre. Ou eu aceito a verdade para ser salvo, ou eu vou com a minha mentira para o inferno. Você pode continuar falando que é verdade, mas se é mentira, vai continuar sendo mentira. Falar que é verdade não vai mudar a mentira em verdade. Não adianta você insistir e depois chegar para Deus e falar: não sabia. Deus vai falar: você sabia porque foi pregado e você ouviu de má vontade, você não quis aceitar, você foi orgulhoso, você foi soberbo, você não quis aceitar a verdade, preferiu ficar com a sua mentira do que se humilhar para reconhecer que estava errado e aceitar a verdade. E a verdade está lá em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Continue orando pelo Brasil, precisamos orar pelo Brasil. O Senhor nos dá vitória sobre aquela potestade que está em Brasília tentando escravizar o povo brasileiro. Mas maior é o Senhor, e quando estender o seu braço, a potestade cai. Continue orando, que Deus abençoe você. Mais uma vez, um abraço e fique com Deus.